Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto bem interessante, né, que é você configurar o failover no PFSense, né? E o que é esse failover, né? Por que isso seria interessante? Bom, primeiramente vamos imaginar o seguinte, você tem um caso em sua empresa e você tem um link de internet, né? Só que você não quer depender apenas de um link, né, de apenas de um provedor. Então você quer ter uma certa redundância, ou seja, se esse link cair, você quer que um outro link assuma imediatamente. Dessa forma, seus funcionários, né, não vão ficar sem internet. Essa é uma opção. Outra opção que está sendo bem utilizada ultimamente também é para home office, né? Então, você está trabalhando de casa e você não quer, sei lá, no contrato com a sua empresa, você não quer, você não pode ficar sem internet, né? Então, o que algumas pessoas fazem, né? Colocam um link secundário para a internet, às vezes até roteando pelo celular, né? E de forma que se o seu provedor ficar fora do ar, por algum motivo que seja, você acaba roteando sua internet pelo celular, né? Então, a ideia é o seguinte, que tal usar o PFSense para fazer isso automaticamente para você, né? Seja de múltiplos provedores, seja colocando um link secundário via celular, enfim. N possibilidades, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ensinar aqui como é que faz esse failover com o PFSense. É muito comum quando a gente vai procurar vídeos e material sobre failover, as pessoas costumam colocar failover e balanceamento de carga juntos, às vezes no mesmo vídeo ou no mesmo material, tá? Aqui a gente vai separar. Então, primeiro a gente vai falar sobre failover, ou seja, eu só vou usar um segundo link caso o primeiro esteja fora, né? Ou com base em um critério de perdas ou de latência, tá? E aí, posteriormente, a gente pode fazer um vídeo sobre o balanceamento de carga, tá? E aí vocês me digam aí, comentem aí se vocês têm interesse no vídeo de balanceamento de carga, beleza? Antes de tudo, eu queria ver o comentário de vocês. Vocês já usam failover? Já usaram na empresa de vocês? Quem usa? Usa com o PFSense? Usa com o quê? Que tipo de máquina, que tipo de sistema operacional vocês estão usando? Que tipo de solução vocês estão usando para failover na empresa de vocês? Comentem aí que isso agrega bastante. Eu gosto muito de saber como é que vocês estão fazendo, tá? Isso agrega, dá ideias para a gente também, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Como é de costume, a gente já colocou aqui no site também, né, o passo a passo. Então, principalmente o pessoal que não domina o português pode tranquilamente vir seguindo o site. Tem o material tanto em português como em inglês, mas vamos lá. Então, para esse exemplo aqui, eu configurei um cenário no VirtualBox, né? Para que haja prova de conceito e principalmente alunos, pessoas que não têm muito conhecimento com failover, possam fazer um teste, né, virtualizado inicialmente e aí depois propagar isso para a empresa com a maior segurança. Tá? Então vamos fazer esse passo a passo aqui do cenário de teste. Tá? Quem já conhece, né, já trabalha com failover, já tem o meu ambiente real aqui, já tem um segundo link, pode pular essa parte de criação de cenário e ir para o próximo capítulo. Tá? O vídeo está dividido aí em capítulos, então quem quiser já pode pular para o capítulo já da implementação do failover, beleza? Então vamos lá, vamos configurar o cenário de teste. A gente vai usar a VirtualBox, né? Então vou abrir aqui o VirtualBox. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho aqui o PFSense instalado no VirtualBox, então quem quiser instalar o PFSense no VirtualBox, vou deixar um videozinho aqui, né? Um cardzinho aqui para aquele vídeo que a gente tem de instalação do PFSense no VirtualBox, beleza? Então, muito bem, o que a gente tem aqui, né? A gente vai, se nós olharmos aqui e formos em configuração e olharmos a rede, né? Nós vamos ver que nós temos dois adaptadores, um que é o NAT, né, que está indo para, que é a nossa WAN, e outro que é o Host Only, que eu coloquei para a nossa máquina real acessar o VirtualBox, né? Dalbert, isso aqui poderia ser outro tipo de interface, poderia ser rede interna, poderia ser bridge adapter, enfim, façam o cenário que mais agradar a vocês. Eu coloquei dessa forma porque nessa forma aqui, apenas com o seu computador real você consegue criar o cenário de testes sem maiores dificuldades, tá? Mas obviamente que isso
isso aqui pode escalonar para outros cenários que você queira, tá? Qual o problema aqui? Aqui a gente só tem uma WAN, né? Essa daqui vai ser nossa LAN. Agora a gente precisa ter uma outra WAN aqui. Então vamos criar essa WAN, tá? Então vamos aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em File, Preferences, tá? Vamos aqui em Network e nós vamos criar uma rede NAT, beleza? Quando a gente cria a primeira rede NAT, se vocês observarem, ela vai estar com o mesmo range da rede NAT natural, do NAT natural do VirtualBox. A gente não deseja isso. Por quê? Porque como nós vamos trabalhar com duas WANs diferentes, a gente quer que elas tenham um range de rede diferente. Até para que o pfSense entenda que, olha, são duas redes diferentes aqui. Eu tenho, vamos supor aqui, dois provedores diferentes, tá? Então, vamos chegar aqui e vamos adicionar uma segunda. Essa segunda aqui, nós vamos renomeá-la, né? Vamos chamar aqui de WAN2, tá? Ou NAT2, tanto faz, tá? Beleza, aqui a gente vai colocar o IP dessa rede. Então, vamos colocar, para não bater com os IPs que já estão lá, 172.16.16, beleza? Beleza, pode ser um /24. Muito bem. Quem tiver dúvida, gente, nessa parte de endereçamento, máscara que está sendo usado também, tem vídeo aí ensinando isso, tá? Então vamos lá, vamos dar um OK. Muito bem. Agora vamos dar um OK novamente. E agora a gente vem aqui no pfSense e vamos em Settings, vamos aqui em Rede, vamos no adaptador 3 que não tem nada, vamos colocar aqui cadê NAT Network, né? Ó, já pegou aqui o NAT2, tá? É essa aqui que a gente quer usar, beleza? Vamos dar um OK. E observe que agora, né, se nós olharmos novamente aqui, só para mostrar para vocês, para ficar bem claro, nós temos uma WAN que está nessa NAT, que é NAT com o computador. Nós temos a LAN, que é host only, então eu vou fazer acesso direto do meu computador, né? E nós temos aqui a NAT2, que vai ser a outra WAN, beleza? Vamos dar um OK e vamos iniciar aqui o pfSense, tá? Muito bem, já entrei aqui, né, no pfSense, tá? Estou entrando aqui pelo modo host only, tá? Então tem o IPzinho aqui. Beleza. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? Vamos aqui em interface, né? E a gente observa que nós temos a WAN e a LAN. Dobbs, como é que está essa WAN e LAN? A gente observa aqui, ó, que a WAN está no 10.0215, né? E a LAN no 92.6856.1, beleza? Então vamos lá, vamos aqui em interfaces, vamos em assignments, e observe que ele diz aqui, ó, available network ports, né? Então ele já detectou que tem uma nova interface para ser adicionada. Isso aqui a gente está fazendo, obviamente, pelo VirtualBox, mas se você tivesse na sua empresa e você plugasse, colocasse, eu não sei qual equipamento que você está dedicando para o pfSense, se é um equipamento, né, já com o pfSense embutido, embarcado, ou se é algum outro equipamento em que você instalou o pfSense dentro dele, né? De qualquer forma, você teria que ter uma outra interface para poder plugar o seu segundo provedor ou rotear a internet pelo celular. Muitas vezes você faz isso pelo USB, né, do celular. Então vamos lá. Então em Available Ports aqui, a gente vai criar em adicionar. Tá? Então no momento que a gente clica em adicionar, vai aparecer essa rede aqui, ó, PT1. Beleza? Vamos clicar nessa rede aqui. Tá? Vamos dar um nome para essa rede. Então aqui a gente pode chamar de WAN2, tá? O IPv4 a gente vai colocar, nesse caso aqui, para pegar via DHCP, tá? Por quê? Porque lá no momento em que a gente criou a interface NAT Network, a gente colocou para que ela daria DHCP automaticamente. Obviamente aqui você tem que ver qual é o tipo de serviço que está operando, que está te distribuindo internet, né? Então vai ser PPP, PPPoE, né? Ou vai ser DHCP. Então você, ou até um estático, né? Dependendo de como está a sua rede aí, você pode estar fazendo um roteamento através de roteadores internos, né? De uma rede privada, tá? E depois é que vai para um gateway externo. Então você tem que analisar o seu cenário aí, beleza? Então vamos lá, aqui a gente vai usar o DHCP, beleza? De configuração aqui, só isso mesmo, tá? E aqui a gente vai dar um enable na interface, tá? E vamos salvar. Beleza? Próximo passo, vamos aplicar as alterações.
Beleza? As alterações foram concluídas. Nós observamos agora que existe uma one2 aqui. Se nós formos aqui na parte inicial do PathSense e observarmos aqui, nós vamos ver que existe aqui a one2, né, que está no IP 172.16.16.4. Então, ele ganhou esse IP aqui, que está naquele range que a gente colocou lá para a NAT2. Beleza? Show de bola! Então, já temos aqui a primeira parte, que é adicionar uma segunda WAN ao PathSense. Beleza? Tá? Agora, nós vamos para a parte seguinte, que é justamente a gente vai criar um cluster com isso aqui, né? Um cluster com as WANs. Tá? Então, o que significa isso aqui? Né? Nós temos aqui no PathSense, né, como gateway, o gateway principal está a primeira WAN. Ok, normal. Isso aqui é parte normal do PathSense. Nós vamos vir aqui em Gateway Groups, tá? Vamos adicionar um novo grupo. Então, aqui nós podemos chamar de o nosso failover, né? Tá? Beleza? E aqui a gente vai colocar a prioridade, né? Isso aqui eu posso comentar no próximo vídeo quando a gente falar sobre balanceamento de carga, tá? Uma coisa interessante. Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está colocando como Tier 1 para a WAN, a primeira WAN, e Tier 2 para a segunda WAN. O que quer dizer isso? A gente está dando prioridade. Então, prioritariamente, nós vamos escolher a primeira WAN. Tá? Caso essa WAN esteja em falha ou por algum critério que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente vai escolher a segunda. Então, nesse caso aqui, a gente tem um link, né, que é prioritário, seja porque ele tem mais velocidade, seja porque ele tem um menor custo. Então, você tem que pesar isso também na sua empresa. Né? Muitas vezes você tem um link que ele tem uma mais alta velocidade e um menor atraso. Né? Então, você quer que seus clientes passem por esse link. Né? No entanto, você contratou um link de backup que ele, numa velocidade menor, às vezes tem maior taxa de perda, mas ele é um backup. Então, assim, você não vai deixar seus funcionários sem internet. Só que ele é mais barato. Então, você não quer ficar balanceando, usando um e usando o outro ao mesmo tempo. Né? Você só quer usar o segundo quando o primeiro não estiver operacional. Então, por isso que o failover é tão importante. Muitas vezes eu noto que existe algumas pessoas subestimam a importância do failover. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente está dando prioridade para o Tier 1 em detrimento do Tier 2. Ok. Agora, a gente vem para um ponto interessante aqui, que é o trigger level, né? Ou seja, qual é o nível de gatilho? Quando é que eu vou acionar a segunda WAN? Né? Quando é que eu vou acionar esse Tier 2 aqui, por exemplo? Tá? E aqui a gente vai observar o seguinte, existem algumas possibilidades. Né? Então, member down, ou seja, aquele link está fora, caiu, é uma opção que você pode utilizar. Existe packet loss, ou seja, quantidade de pacotes perdidos, alta latência e packet loss ou latência, ou um ou outro. Né? Então, se o link começar a ter muito atraso, né? Ou se ele tiver muita perda, você acaba dizendo que aquele link está fora. Dalsh, mas o que é essa perda? Quanto é muita perda? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que isso também dá para editar para cada link. Ou seja, para cada link você pode ter um threshold de perda e um threshold de latência. Beleza? Mas vamos devagar, vamos com calma. Então, aqui a gente vai utilizar packet loss. Tá? Por que vai utilizar packet loss? Na maioria dos ambientes que eu já citei, o packet loss tem proporcionado uma melhor eficiência na escolha do link. Tá? Mas isso, como eu falei, cada caso é um caso, tudo tem que ser estudado. Tá? Então, eu sugiro assim, que vocês façam um teste na empresa de vocês para verificar qual desses está sendo mais útil. Beleza? Muito bem, vamos dar um salvar. Tá? Beleza? Vamos aplicar as alterações. Muito bem. E agora a gente volta aqui para o gateway. Né? Então, aqui, o que a gente vai fazer? O default gateway aqui, tá? Nós vamos colocar para o nosso failover. Tá? Então, o default vai ser o failover. Não é mais automático. Então, a gente usa o grupo de gateways como o nosso default gateway. Beleza? Então, agora a gente vai dar um save aqui. Tá? E vamos aplicar.
Agora que a gente aplicou, vamos lá mostrar o que são aqueles thresholds, como é que é aquilo, né, que a gente falou antes, mas o que seria isso? Então aqui a gente pode pegar, por exemplo, a gente pode fazer algumas alterações específicas para cada gateway nosso, né? Então, por exemplo, o primeiro gateway, tá? O primeiro gateway a gente pode vir aqui, né? Às vezes eu faço as coisas rápido, o pessoal fala, pô, Dauch, como é que você fez aquilo ali? Do nada você foi para ali. Então, ó, deixa eu só mostrar. Eu vim aqui em editar, tá, gente? Pronto. Então, aqui a gente vai vir aqui em Display Advanced, tá? E aqui a gente tem pesos. Esses pesos aqui vai ser interessante quando a gente fizer o vídeo sobre balanceamento de carga. Para agora não tem importância, tá? Mas aqui tem um ponto interessante que, por exemplo, a latência, threshold de latência, então você pode editar isso, tá? Threshold de latência. Você tem o packet loss também, que isso pode ser alterado, beleza? Nesse caso aqui não vamos fazer nada disso, ok? Muito bem. Show de bola. Vamos aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer uma outra configuraçãozinha, tá? Essa configuração a gente vai vir aqui e vamos em Advanced e vamos aqui em Miscellaneous, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Caso a gente estivesse utilizando o Load Balance, a gente iria aplicar isso aqui. Não é o caso agora, tá? Isso aqui também depende do seu interesse. Isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo de Load Balance, tá? Nós vamos vir aqui em Gateway Monitoring, né? Ou seja, são algumas configurações relacionadas ao monitoramento de cada gateway, né? Algo que eu gosto muito de colocar, ó, nós temos aqui State Killing on Gateway Failure, né? O estado em que você vai matar conexões. Então, aqui tem a opção Flush all states when gateway go down, né? Quer dizer o seguinte, eu posso eliminar qualquer estado de conexões que exista quando aquele gateway cair. Eu gosto dessa opção porque isso faz com que, caso eu tenha conexões em andamento para o primeiro gateway e ele caiu, isso aqui executa de uma forma mais rápida, tá? Limpa aquelas conexões, então as aplicações que estão fazendo suas requisições vão ter que refazer as conexões, porque aquelas conexões vão ser eliminadas, tá? Então, eu gosto disso aqui, tá? A segunda regra também é interessante, mas aí você tem que analisar cada caso é um caso, né? Nesse caso aqui dessa segunda, do not create rules when gateway is down, né? Quer dizer o seguinte, você pode ter regras específicas para cada gateway, e nesse caso aqui você está dizendo o seguinte, caso eu tenha uma regra específica para o primeiro gateway, né? Por exemplo, eu tenho uma VPN que eu só aceito ser feita pelo primeiro gateway, né? O pessoal de fora vindo pelo primeiro gateway. Eu não quero replicar isso para o segundo gateway porque, sei lá, eu pago muito mais caro pelo tráfego, por algum tráfego que entre nesse gateway, né? Estou dando só um exemplo aqui, tá? Ou porque simplesmente você já acha que esse segundo gateway seu ele já está operando com a capacidade mais baixa, né? Por ser um link, por exemplo, mais barato, e você não quer acesso VPN. Só um exemplo hipotético aqui. Então, nesse caso, você marcaria essa opção, porque aí se esse primeiro gateway, que tem umas regras específicas de VPN, cair, não vai replicar essas regras para o segundo, tá? Na maioria dos casos, eu deixo replicado, tá? Tanto para um como para o outro. Então, eu sempre uso essa primeira regra aqui marcada e a segunda eu não marco. Mas, é como sempre a gente fala, né? Cada caso é um caso, tudo tem que ser estudado. Beleza? Então, vamos salvar. Beleza, foi aplicado. Agora vamos fazer um teste. Esse teste como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste aqui usando o traceroute, tá? Usando inclusive o traceroute com ICMP para ficar mais rápido, beleza? Poderia ser feito também por uma máquina que estivesse na sua LAN e você fizesse o traceroute através dessa máquina. Eu optei por não fazer na máquina por dois motivos. Primeiro porque eu estou acessando aqui o pfSense via host only e eu teria que criar uma rota de saída para o meu pfSense dentro da máquina real. E eu não quero fazer isso agora, tá? Então eu vou utilizar o esquema de diagnóstico do próprio pfSense, tá? Então a gente vai aqui em diagnóstico e vamos lá para baixo e vamos usar o traceroute, tá? Então, traceroute é aquela ferramentinha que muitos de vocês já conhecem. Se não conhece, comenta aí, a gente pode fazer um vídeo detalhando melhor o traceroute. Tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar um traceroute para o meu último gateway, que é o 92, já está até aqui, 92.168,
1.254. É o último gateway que tem aqui nessa rede antes de chegar ao primeiro IP para a internet, tá? Então esse é o destino. Beleza. E aqui eu vou usar o ICMP por questão de velocidade mesmo, tá? Então eu vou clicar em Traceroute. Observe, eu estou saindo, né, pelo 10.0.2.2, que é quem? Davi, quem é o 10.0.2.2? Vamos lá. É justamente a minha primeira WAN, tá? A minha primeira WAN está no 10.0.2.2. Davi, mas por que está o 2.2? Né? Porque o 2.2 é a outra parte, é o outro, a outra ponta do enlace que o VirtualBox criou. Né? Então, o 215 é o da minha WAN, o 2.2 é a outra parte. Ou seja, ele é o gateway dessa WAN, né? Dessa WAN do 10.2.15. Beleza? Beleza, show de bola. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui o PathSense, né? Deixa eu mostrar aqui que aí fica mais claro para vocês. E nós vamos forçar uma queda de link, tá? Então a gente vai vir aqui e vai literalmente forçar isso. Então nós vamos vir aqui na rede, né? Cliquei com o botão direito e vou matar a primeiro adaptador. Vou desligar o primeiro adaptador. Estou simulando aqui que a primeira WAN caiu, seja por que motivo for, tá? Então, pronto. Fiz isso aqui. Agora, vamos lá em rotas, né? Vamos ver como é que já está mostrando lá. Né? Observe, já está o WAN para o DHCP, a WAN 2 já assumiu, tá? Então já reconheceu, né? Deu aquela quantidade de pacotes perdidos, já reconheceu e já assumiu a WAN 2. Beleza? Davi, está indo pela WAN 2 mesmo? Vamos lá, vamos no diagnóstico, vamos lá no final, Traceroute, vamos colocar aqui o nosso amigo novamente, vamos colocar ICMP e vamos dar o Traceroute. Observe, está indo para um 72.16.16.1, que é justamente o gateway da interface WAN 2. Né? Então, aqui a gente está provando que, caso um link de WAN caia, imediatamente o outro assume. Beleza? Davi, vamos voltar aqui para ver como é que fica? Voltando? Então, vamos voltar aqui. Opa, cliquei errado. Vamos aqui e vamos habilitar novamente. Tá? Deixa eu só ver se levantou. Beleza. Vai demorar um pouquinho, tá? Para que isso seja percebido. Vamos aqui, System, Routing. Algo que eu percebo aqui no PathSense, utilizando a interface gráfica, né? Quando a gente faz alterações aqui de interface, despluga a interface, pluga outra interface, a interface gráfica fica um pouquinho mais lenta, né? Isso também tem a ver com a quantidade de memórias que eu dei para a máquina virtual, beleza? Então observe, ainda está passando pela WAN 2, tá? Ele demora um tempo para começar a confiar nessa própria WAN, tá? Eu vou dar um F5 aqui para ver se ele já pegou. Ainda não. Observe aqui que agora pegou. Tá, então já voltou para o DHCP a primeira WAN. Tá? Então, se nós formos lá e fizermos o teste novamente, Traceroute, né? Vamos colocar para ICMP e a gente vai observar que já voltou aí pelo 2.0.2.2. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem aqui para explicando o failover, né? Se ficou alguma dúvida, se teve algum ponto aqui que eu passei rápido demais, comenta aí que a gente tenta melhorar isso aqui, tá ok? A gente fica por aqui, um abraço aí a todos.